Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Coffee and Talks. E primeiríssima coisa, você precisa voltar no nosso último episódio. Se você perdeu, volta lá, porque a gente fala de um tema muito importante na nossa vida cristã. E, inclusive, no meio do podcast, o Espírito Santo nos direcionou para um subtema, para um outro tema. E eu creio que ele quer falar com pessoas específicas. E talvez você seja essa pessoa. Então, volta lá, não perde, tá bom? E hoje nós temos um convidado muitíssimo especial aqui, que inclusive é o marido da nossa última convidada, então não perde de jeito nenhum, beleza? Railson, meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Sempre tem as palminhas da nossa produção. Pra gente começar, te apresenta pro pessoal que não te conhece. Então, vamos lá. Eu sou Railson, como você falou. Sou casado com a Cássia, que gravou o último podcast. Isso. Como você também falou. Sou pai da Aimee, né? Somos pais da Aimee, uma menina linda, de 5 aninhos. Estamos morando em Belém do Pará há 1 ano e meio. 2 anos. 2 anos. Cássia falou pra gente, 2 anos. 2 anos. E atualmente nós lideramos juntos o Ministério de Intercessão aqui da Link Church. E é isso, estamos aqui servindo ao Senhor e cumprindo o propósito dele aqui nessa terra. É isso. Amém. Inclusive, eles são meus líderes lá na intercessão. Isso. Então, é uma honra receber você aqui, meu queridíssimo líder de intercessão. E pra gente começar, hoje a gente vai falar muito sobre o mover profético no Brasil. Hoje, esse é o nosso tema. E eu queria começar com você, assim, trazendo um pouquinho do que você vê, como tá o cenário profético no Brasil. Então, vamos lá. Gente, já até suspirou. Misericórdia. Então, vamos lá. Cenário profético no Brasil. É bom a gente trazer um pouco de luz, né? Porque quando se fala de profético, mover profético sobre a nação, às vezes a pessoa vai pensar sobre alguns líderes, algumas pessoas que se movem em profecia. Uhum. E isso é uma área um pouco delicada, por isso da respiração funda, né, profunda, porque nem todo mundo que profetiza exerce o ministério profético. Uhum. E isso no Brasil tem ficado um pouco banalizado até e um pouco deturpado do que é dom profético e do que é ministério profético, né? O dom de profetizar, o dom de profecia e um ministério profético. Então as coisas se misturam muito e é bom a gente ter clareza e separar essas coisas, né? E falando de cenário profético no Brasil, né, do que o Brasil tem vivido profeticamente, né, que são as palavras que já estão sobre a nação, que já estão sobre o Brasil, e aquilo que o Brasil tem vivido, eu acredito que nós estamos em um momento muito chave para a nação. Eu acredito que o Brasil está assim, sabe, uma corrida. Uhum. E a gente está com um bastão na mão, sabe? A última geração está passando o bastão para nós nesse momento, nesse tempo. Bem, então, eu acredito, olhando um cenário profético de onde o Brasil está hoje, eu acredito que a gente está naquela fase ali de troca de bastão. Uhum. Eu vejo e eu tenho enxergado muito que tem uma geração transicionando. Eu acredito que a gente está numa transição geracional. Amém. Na nação. Então, eu acredito que hoje o Brasil, a gente está vivendo exatamente esse momento. Amém. Aproveitando, eu creio que entra muito nessa questão até das dúvidas que as pessoas têm em relação a esse ministério. E isso entra muito também nessa parte de como isso está sendo deturpado dentro das igrejas. Mas a minha pergunta é, como a gente pode capacitar a igreja? Como a gente pode incentivar as pessoas a se moverem no profético, mas sem
também deixar com que as pessoas caiam, muitas vezes nesse engano e nessa confusão desse dom profético, desse ministério profético, enfim, e como a gente acaba não caindo muitas vezes nesse sincretismo religioso, sabe? Nessa mistura que, assim, quando a gente olha para o nosso contexto e Brasil também, a gente vê uma grande mistura de religiões. Pergunta, qual é a tua religião? A pessoa, ela é católica, mas ela vai na Umbanda, e quando convidam ela, ela vai no centro espírita também, mas se tu convidar ela para ir num culto, ela vai também. Então a gente vê essa grande mistura e tipo, as religiões, né, meio que se ultrapassando, misturando, enfim. Como a gente não deixa isso também se misturar nesse ministério? Trazendo fundamento. Eu acho que, como você falou, as pessoas, né, acabam com a seguinte frase: Deus é universal, né? Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Sim, típica, essa é típica. Né? Todos os caminhos levam a Deus. Eu estou praticando, estou fazendo bem, então eu posso ir em todos os lugares. Sim. Mas eu acho que é trazer fundamento, trazer verdade. O ensino dos fundamentos onde vai fazer a nossa fé, ela está muito bem firmada. Eu acredito que a igreja, ela precisa pregar a palavra, pregar a verdade e colocar fundamentos. Uhum. A profecia, né, o dom profético, ele precisa estar fundamentado. E o fundamento maior é a palavra de Deus, é a Amém. Bíblia. Então, se qualquer que seja a profecia, a Bíblia fala que a gente precisa julgar a profecia. Uhum. Então, toda profecia ela precisa ser julgada. Amém. Mas esse julgamento de profecia não é acusação sobre profecia. Quando ela vai falar de julgar a profecia, ela vai falar de um contexto seguro para que você possa analisar aquilo que o profeta tem ouvido do Espírito Santo. Uhum. Né? Então, é necessário ter um corpo, um pastoreio. O profeta precisa ser pastoreado. Eu ouvia isso de um líder, que profeta precisa ser pastoreado, precisa ouvir aquilo que Deus está falando com ele. Aquilo que Deus está falando contigo sobre o futuro, aquilo que Deus está compartilhando com alguns profetas, precisa ser compartilhado, precisa orar, trazer os fundamentos, se isso está fundamentado na palavra. E se isso não está fundamentado na palavra, isso precisa ser descartado. Sim. Como não ser enganado, né, com essas profecias? Tendo o seu coração muito bem firmado em Cristo, primeiramente. A nossa vida precisa estar pautada nos fundamentos do Evangelho. Vida com Deus, vida de oração, leitura da palavra. Se nós tivermos uma vida firmada nos princípios do Evangelho, nós não seremos levados por qualquer vento de doutrina. Porque tem muita gente que está buscando, na verdade, na profecia, não está buscando a Deus. Está buscando, na verdade, a sorte. É o mesmo que jogar na loteria. É o mesmo que está buscando respostas para suas próprias vontades. Então, acaba sendo iludido por isso. Uhum. Recebendo profecias de revelação de CPF. Né? Essa é bem conhecida. Essa é conhecida, né? Aquele que revela o CPF, aquele que traz o amor em 7 dias. E isso não é profecia bíblica, né? Sim. Isso é uma mistura. Isso é uma grande mistura, né? Isso não tem embasamento bíblico, isso não tem verdade bíblica e isso não tem parte com Deus. Então, fundamentar a nossa vida e a nossa convicção em Cristo e no Evangelho de Cristo é o que vai nos proteger e nos blindar de falsas profecias e de falsos profetas. Amém. Amigo, e assim, aproveitando que a gente está falando disso, eu creio que Deus está nos levando para esse lugar mais saudável, sabe? Eu creio que a gente está vivendo um evangelho cada vez mais profundo nas igrejas, principalmente cada vez mais bíblico, né? Sim. E eu creio que, como igreja, a gente tem vivido
essa profundidade e tem, assim, convidado outras pessoas a realmente viver um evangelho de renúncia. Sim. Sabe? Por muito tempo, como a gente viveu, né, assim, há um tempo atrás, muitas pessoas sendo salvas, mas a gente não conseguindo dar continuidade nesse trabalho evangelístico, que assim, a gente não tem como descartar, né, mas que realmente a gente teve dificuldade em dar continuidade nesse trabalho. Eu vejo que Deus tem nos levado para um lugar de profundidade. E eu queria, assim, entender como isso, desse lugar de profundidade, desse lugar de renúncia, desse lugar mais bíblico, desse lugar de também a gente conhecer mais, como a gente conecta com os dons, como a gente conecta também com essa área. Eu acredito que um conselho que eu acho que eu daria, né, seria você viver o evangelho simples e diário. Amém. A gente começou falando sobre o cenário profético no Brasil, né? E eu queria fazer um gancho com isso sobre essa geração que eu tenho percebido, que eu tenho visto, essa transição que nós estamos vivendo. E daí eu queria trazer um ensinamento que eu tenho tirado para mim, que eu tenho percebido nos últimos tempos. Eu tenho visto que grandes homens e mulheres de Deus que construíram ministérios e que têm deixado legados nesses últimos anos, né? Eu acho que pós-pandemia, da pandemia, que nós tivemos Descende e tivemos essa ativação sobre o Brasil, uma grande todo movimentação, mundo levantou, né? Tênis, né? E tava ali, eu acredito que muita gente recebeu palavras de Deus nesse tempo. Amém. Né? Receberam direções do Espírito Santo e de repente todo mundo foi para onde? Para casa, porque veio a pandemia. Então, esse fechamento de tudo, lockdown, eu acredito que foi uma sinalização de Deus para nós voltarmos para o fundamento. Amém. Foi nós voltarmos para casa, nós voltarmos para o simples, para o cotidiano, para o ordinário. Porque, na verdade, o evangelho, ele não é vivido aqui diante das câmeras, ele não é vivido num palco, ele não é vivido no altar. Isso que nós fazemos, ele é apenas a ponta do iceberg. Sim. Na verdade, no evangelho, se você vai no culto no domingo, isso é a ponta do iceberg. A tua vida realmente, ela com Deus, ela é gerada no ordinário. Sim. No dia a dia. É nos 7 dias da semana. Nos 7 dias não é só um, gente. É na segunda-feira, né? É ser o crente da segunda-feira. É ser o cristão da segunda-feira de manhã. E eu tenho visto, né, a vida de alguns homens como o Lauren da Jocum e alguns outros líderes que faleceram recente, que nós perdemos e que construíram legados incríveis, né, que têm deixado esse legado incrível. Você vai perguntar para as pessoas mais próximas que conviviam com essas pessoas, para saber como era o coração deles, o que eles faziam, qual era o segredo. E você vai ver que eram pessoas que viviam um evangelho simples, diário. Eles faziam as mesmas coisas todos os dias. Eles dobravam os joelhos, oravam, liam a Bíblia e se dispunham a viver o que o Senhor os direcionava a fazer. Eles tinham coragem de dar o passo e uma paixão queimava no peito deles. Eles responderam a esse chamado e viviam o ordinário, o dia a dia. Então, eu acredito que nós estamos hoje, né, como igreja e como nação nesse tempo, pegando esse bastão, e a gente precisa ir para exatamente revisitar esse lugar. Amém. Porque nós, talvez muitos se converteram ou pegaram a onda do evangelho já com o tênis na mão, mas só que a gente precisa lembrar de que antes disso a gente precisa colocar primeiro o joelho no chão. Amém. A gente precisa se aprofundar realmente nos fundamentos do evangelho, nos fundamentos da verdade, revisitar os fundamentos da palavra de Deus, para a gente poder lá na frente passar esse bastão que nós estamos pegando agora para a próxima geração e realmente construir um legado. Porque o que nós iremos deixar para a próxima geração?
como não se perder qualquer doutrina. É no fundamento. É no fundamento, é onde nós estamos construindo. Qualquer estrutura, por maior que ela seja, por mais bela que ela seja, se ela não tiver fundamentos firmes e seguros, ela vai ruir. Então, o mais importante é como nós vamos terminar, e a gente precisa, antes de pensar como vai terminar, a gente precisa pensar na construção. Então, a gente precisa construir bem, sólido. E é isso. E assim, tô falando, eu fiquei pensando, beleza, se a gente continuar exatamente como a gente tá, e eu não falo a gente, Link, eu falo a igreja no Brasil, Sim. sabe? O que ficaria para a próxima geração, sabe? Qual é o legado que, de fato, como igreja no Brasil, a gente deixaria para a próxima geração? E eu vejo que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, sabe? E mais uma vez, eu não quero descartar tudo que a gente vive. Eu creio que tudo que a gente vive é importante. Sim. Até porque eu creio que o Senhor tá realmente passando... A gente está passando por um tempo de transição realmente, eu acredito sabe? nisso. E aquilo que funcionava há 20 anos já não funciona mais. Porque o Senhor quer nos levar para um lugar diferente. Sim. E eu vejo muito como o Senhor nos levando para um lugar mais saudável. Isso queima muito no meu coração. E eu vejo que a gente tem um longo caminho pela frente, sabe? E ao mesmo tempo isso gera no meu coração esse incômodo do... Cara, eu quero viver 100% aquilo que Deus quer que a igreja viva no Brasil, sabe? Sim. Porque eu quero deixar um legado como essas outras pessoas deixaram pra gente, sabe? O meu pai, ele falou no podcast dele que o Senhor agora levou ele para um lugar em que ele hoje é pista. Você já ouviu ele falando, já, né? Todo mundo já ouviu. Pastor Lourenço. Um coraçãozinho pro Senhor. Todo mundo já ouviu ele falando isso, e ele tá nessa de, agora eu sou pista. E eu fico pensando que, beleza, hoje a gente tá usando essa pista, né? Ele fala muito sobre a nossa família em relação a isso, mas não só a nossa família, mas como igreja e tal. Mas um dia nós estaremos nesse lugar. Sim. Sabe? Eu creio que como igreja a gente está construindo um legado também, muito mais do que qualquer outra coisa. Se a gente não constrói uma igreja geracional, e eu sei que isso dói em algumas pessoas, né? Porque, enfim, agora a igreja estão batendo, e muita gente, inclusive, está reclamando dessa igreja geracional. Mas, cara, se a gente não está construindo uma igreja geracional, o que a gente está construindo? Exato. E isso que me pegou muito nos últimos tempos, porque o Senhor começou a falar muito comigo sobre fundamentos, sobre revisitar fundamentos, sobre fortalecer fundamentos. E eu comecei a pensar nessa transição realmente da igreja, sabe? Eu acredito muito que a gente está vivendo como igreja, não só no Brasil, mas a gente está vivendo uma transição ministerial. Tem uma geração se levantando e está na nossa hora. Chegou, o nosso momento de realmente pensar nessa construção, como nós estamos construindo e aquilo que nós vamos deixar como legado para as próximas gerações. Amém. E, amiga, eu queria aproveitar que a gente está falando sobre isso, né? E sobre essa próxima geração e esse legado e tal. E eu quero te perguntar, o que você acredita que nós vamos viver nesses próximos tempos? Eu tenho queimado algo também no meu coração. Eu acredito que nós vamos viver realmente uma reforma, sabe? Se fala muito desse avivamento no Brasil. E eu acredito muito em todas as palavras proféticas que estão sobre o Brasil. Eu vejo o Brasil como uma terra muito fértil espiritualmente. Eu acredito que não à toa nós temos essa energia, esse vigor, essa alegria que só tem no Brasil, essa vida que só tem no Brasil. Então, eu acredito que as palavras que estão sobre o Brasil, todas elas vão se cumprir. Eu acredito muito nisso. Amém. Eu acredito que muitos brasileiros já estão sendo, na verdade, né? Algumas palavras já têm se cumprido. Muitos brasileiros sendo enviados, né, para as nações, para levar o fogo desse avivamento que nós estamos vivendo no Brasil. Só que todo avivamento, ele culmina em reforma.
todo avivamento, né, tudo isso que nós temos recebido de Deus e temos vivido com Deus, eu acredito que precisa gerar não só um legado para a igreja, para a esfera da igreja, mas para todas as esferas. Eu acredito que nós precisamos nos levantar com todo esse vigor que nós temos e com toda a verdade que nós temos recebido do Senhor e impactar as outras esferas. Amém. E isso profeticamente também. Eu acredito muito que a esfera da cultura, da arte, da própria educação tem sido contaminada, né, com uma falta, como eu posso colocar melhor? Eu acredito que eu tenho visto, na verdade, né, principalmente a esfera da arte, a arte e cultura, tem mexido muito comigo. Eu fui em alguns museus, visto algumas coisas de arte, e eu tenho visto como que a arte que expressa aquilo que está dentro, que expressa a beleza que está dentro, tem sido tão deturpada e tem estado tão feio. Eu estava tentando procurar, na verdade, uma outra palavra, mas não é que está distante de Deus, tá, né? Distante Ou seja, está feio. Está muito distante de Deus, e eu tenho visto que as esferas em si, né, da arte, cultura, educação, ela tem expressado o quão duro e feio, na verdade, deturpado está o homem. É verdade. Porque os frutos têm falado, né? O que tem expressado de arte, de beleza, tem demonstrado. Então, eu acredito que é hora do Brasil pegar tudo isso que tem de palavra, tudo isso que tem de profecia, tudo isso que tem de vida, tudo isso que nós estamos vivendo, e isso culminar numa reforma e numa transformação. Amém. Chegou a hora da gente sair das quatro paredes da igreja e ir com força, com agressividade. Eu falo com agressividade, não violência, mas eu falo de agressividade no sentido de vigor. Sim. De vida, de coragem. Sair desse lugar e realmente fazer algo relevante onde foi chamado, na esfera que foi chamado para atuar. Amém, amigo, eu creio nisso e de verdade, eu creio que a gente compartilha como igreja esse incômodo no coração, né, de que o Senhor está fazendo algo nessa nação e Ele está preparando, eu sinto como se Ele estivesse preparando realmente para que a gente receba isso, e eu vejo os olhos do Senhor no Brasil, sabe? Amém. Na nossa sociedade, como Ele quer realmente nos transformar. Eu creio, quando a gente olha, isso é muito louco, porque quando a gente olha para o contexto do Brasil e a gente olha como tá a situação, a gente olha e pensa, realmente, só Deus nessa situação. Realmente, a gente precisa de uma intervenção divina, porque a gente perdeu a mão faz muito tempo. Sim. Mas eu creio que isso é tudo que o Senhor precisa, dessa necessidade, sabe? Sim. E eu creio que daqui a anos a gente vai glorificar o Senhor e a gente vai falar realmente, olha, só o Senhor podia ter salvado essa nação e Ele fez. Isso. E Ele transformou e Ele reformou, e eu creio que Ele está preparando a gente, preparando os nossos corações, preparando a nossa vida para que a gente possa ser também esse agente de transformação. Sim. Sabe? Deus fala com o profeta Ezequiel e leva o profeta diante de um vale. E ele pergunta, o que você vê? Diante de um vale de ossos secos, o que é que ele via? Ele via ossos secos. Sim. O que você vê? Eu vejo ossos secos. Poderiam esses ossos voltar a viver? Você faz perguntas ali ao profeta, né? Poderiam esses ossos voltarem a viver? E o profeta joga a bola para o Senhor, né? De volta. Se tu quiseres, esses ossos, eles podem voltar a viver. Então profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre esse vale. Então, Ezequiel profetiza diante desse vale de ossos secos, e aqueles ossos voltam a viver e cresce, né, e nasce ali, né, um exército forte.
Então, eu acredito que a gente precisa... eu tenho feito isso, né? Revisitado as palavras que estão sobre o Brasil. Tenho visto a nossa atual situação, apesar né, de tantas áreas tão difíceis, tão deturpadas, corrompidas. Eu tenho nos meus tempos de oração profetizado assim como Ezequiel profetizou. Amém. Eu sei que esses ossos podem voltar a viver, eu sei que o Senhor pode fazer algo sobre essa nação poderoso, e eu creio que Ele vai fazer. E o vento vai soprar sobre esse país, e a gente vai ver uma reforma, a gente vai ver um avivamento, a gente vai ver transformação. E eu acredito que os frutos dessa nação tocarão outras nações. Assim como um dia o Brasil foi tocado, né, por outras nações que foram poderosamente avivadas. Amém, amigo. Dá até um negócio no coração, né? E eu queria, assim, te incentivar a fazer uma coisa. Você que está assistindo aqui hoje. Eu quero te incentivar a você parar de declarar aquilo que você está vendo, mas realmente começar a declarar aquilo que o Senhor vê para nossa nação. Porque é muito fácil a gente olhar e falar: Deus, a gente só vê um vale de ossos secos, e ficar declarando tudo de ruim que a gente está vendo. Mas a gente precisa começar a declarar a verdade de Deus e trazer de fato o futuro, aquilo que a gente ainda não vê, para o presente, sabe? Isso. Começar a declarar tudo isso sobre o nosso país. Isso é uma chave sobre o ministério. Isso é um ministério profético. Amém. Né? O profeta, geralmente, ele está numa estação à frente. E por isso que muitas vezes o profeta não é muito bem compreendido. Porque às vezes ele está vendo algo que está fora da realidade, né? Fora do contexto, está vendo algo que está à frente. E aí as pessoas não estão entendendo, porque às vezes não faz sentido. Mas isso... Nós sempre profetizamos, né? Precisamos profetizar a partir do coração de Deus. Amém. Né? O que o Senhor está falando sobre, não o que os nossos olhos estão vendo. Os nossos olhos estão vendo, pode estar vendo um vale, pode estar vendo um caos. Mas o que o Senhor está falando a respeito dessa situação. E tá aí um bom exercício para a gente fazer. Deus, o que você está vendo? Eu quero ver como você vê. O que você está vendo? E começar realmente a exercitar, a começar a ver e começar a declarar aquilo que o Senhor está vendo, né? Isso. E isso é incrível, porque quando a gente começa a ver com os olhos de Deus, a gente começa a ver uma outra realidade realmente. Sim. Isso é um exercício incrível que a gente pode fazer. Sim. Nossa ótica muda completamente, porque... E tem que mudar, né? Precisa mudar, porque é desse lugar também que as estratégias elas começam a surgir. Amém. Né? É onde quando o profeta também está ali e ele dá... O Senhor dá a direção para ele de como profetizar. Amém. Ele diz exatamente como que ele deve fazer. Então o profeta apenas repete a profecia que sai do Espírito. Então, a partir do momento que você começa a ouvir o Senhor, você começa a buscar a ótica dele, ele também vai te dar as direções e as estratégias para profetizar e a se mover também. Para que a profecia ela não fique só na utopia, ou fique algo solto, mas que ela realmente tome forma. E como isso vai tomar forma? O Senhor tem o caminho e as direções certas para isso. Uau, amém. Passos práticos. Passos práticos. Amém. Amigo, para a gente finalizar, eu queria só que você desse um conselho para nossa geração. Como a gente vai construir esse legado que a gente tanto falou. Eu volto, acho que eu já falei isso aqui, né? Mas eu não poderia dar outro conselho a não ser... vejam o que já foi construído, olhe para homens de Deus que construíram, né, e que deixaram legados, e procure saber qual era o segredo real deles. E eu acredito que o segredo real desses homens de Deus que construíram um legado era viver um evangelho puro, simples. Busquem o Senhor de todo o coração e não deixem que o fogo esfrie ou apague, ou que passe de nós, na verdade. Eu queria orar para que o Senhor te incendeie, você jovem, né? E principalmente jovens,
Eu queria orar para que o Senhor te incendeie o teu coração de paixão. Amém. E que te faça sair também da inércia. Amém. Se movimentar. Começar a agir, dar passos práticos. E é isso. Amém. Então, queria falar pra você, desliga agora esse computador e vai orar, meu amigo. Porque vai lá pro teu olha, quarto. gente, se tem uma coisa que a gente tem falado nesse podcast, é exatamente isso. Isso precisa ser a nossa base, né? E realmente nos conectar com o Senhor. Conectar com o Senhor. Amém. Amigo, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. De nada. Eu que agradeço. Espero que tenha edificado você, amigo. Uma honra te ouvir sempre. Eu espero de verdade que tenha trazido conhecimento para você, mas principalmente revelação, e que o Espírito tenha falado com você nesse tempo. Queria aproveitar, pedir para você curtir, compartilhar esse podcast. Comenta aqui alguma coisa, comenta algo que o Senhor falou com você, comenta aquilo que você tem visto, aquilo que o Senhor tem falado sobre essa próxima geração, a gente quer te ouvir também. E é isso, não perde nenhum podcast, a gente está aqui toda quinta-feira, e é isso, pessoal. Muito obrigada, beijinhos, tchau, tchau.